Vamos abrir a palavra em Lucas capítulo 13. Uma das narrativas mais chocantes sobre a cura divina registrada no Novo Testamento. Não chocante pelo fato de uma mulher ser curada, mas chocante pelas definições que Jesus deu à natureza da sua enfermidade. Eu faço leitura de Lucas 13, versículos 10 a 17. Num sábado, Jesus entrava numa casa de oração e chegou ali uma mulher que estava doente havia 18 anos, por causa de um espírito mau. Estava encurvada e não tinha jeito de se endireitar. Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse: mulher, você está curada. Aí pôs as mãos sobre ela e ela logo se... Mas o chefe da casa de oração ficou zangado, porque Jesus havia curado no sábado, porque isso disse ao povo: há 6 dias para trabalhar, pois venham nesses dias para serem curados, mas no sábado não. Então o Senhor Jesus respondeu: hipócritas, no sábado qualquer um de vocês vai à estrebaria e desamarra o seu boi ou o seu burro, a fim de levá-lo para beber água. E agora está aqui uma descendente de Abraão, que Satanás prendeu durante 18 anos. Por que é que no sábado ela não devia ficar livre desta doença? Os inimigos de Jesus ficaram envergonhados com a resposta, mas toda a multidão ficou alegre com as maravilhas que ele fazia. Desejo falar esta manhã sem paixão, porque nós estamos tratando de assuntos muito delicados, de influências poderosas, mas influências aproveitadas por algumas pessoas para ensinar doutrinas erradas e para condenar pessoas totalmente inocentes. Portanto, é com muita confiança no Espírito Santo. E quando eu busquei a minha mensagem para hoje, não saiu da minha cabeça os pormenores da cura dessa mulher que estava aleijada. Jesus estava no dia reservado para atividades religiosas, ensinando na casa de Deus. Eu não sei se é por causa da minha formação, é bem possível que eu tenha uma certa fixação, uma certa preocupação sobre o dia de domingo, o dia do Senhor. Eu sei que eu aprendi de maneira exagerada. Eu não podia comprar sorvete no domingo. O meu pai nunca encheu o tanque do seu carro com gasolina no dia do Senhor. Eu vim respeitando o domingo de tal maneira que seria neurose se fosse definido em termos psicológicos. Há certas coisas que eu faço durante a semana que não faço aos domingos. Eu fui condicionado por meu pai para respeitar um dia. Não é que um dia é mais santo que outro dia. O apóstolo Paulo fala isto, que ninguém vos julgue com respeito à comida, dias santos, etc. Mas desde criança eu fui criado a saber que há um dia reservado
para assuntos espirituais. Não é que eu não vou ao restaurante ao domingo e pagar o meu almoço. Eu já me liberei dos exageros do ensino canadense, daquela santidade até fabricada. Por outro lado, eu sou membro de um clube de golfe aqui. Todos vocês sabem que a minha distração única e um exercício físico que eu gosto, como também preciso. Mas eu não iria sair ao campo de golfe para jogar no domingo por dinheiro nenhum. Porque é uma atividade que não coincide, ao meu entender, com um espírito voltado para as coisas de Deus. Não é que esporte é errado. Os atletas de Cristo jogam futebol aos domingos, mas para mim eu não posso. Não posso porque não quero. Não é que Deus iria me castigar se eu, num domingo pela tarde, fizesse alguma coisa dessa natureza, mas eu quero que você entenda que há certas coisas do nosso passado muito positivas. Não tem que jogar fora o neném com a água suja do banho. Há certos respeitos que Deus quer que nós mantenhamos. E um desses, para mim, é o dia do Senhor. Eu não vou condenar você por fazer outras coisas. Mas eu sei que para ser coerente com a minha consciência e com a minha convicção, eu tenho que limitar as minhas atividades no dia reservado para assuntos religiosos, para assuntos espirituais. Jesus ensinava no dia de sábado. Nós vamos ver daqui a pouco os exageros de algumas pessoas que proíbem coisas naturais e normais no que consideram o dia santo da sua semana. Mas eu gostei que esta cura aconteceu primeiro na casa de oração e segundo no dia reservado para assuntos espirituais. Esta mulher estava há 18 anos doente por causa de um espírito mau, uma curvatura da coluna vertebral, encurvada, impossibilitada de se endireitar. A Bíblia diz que ela estava aleijada. As definições que Jesus dá no decorrer do seu ministério, para mim, são importantíssimas. Quando Jesus falou que essa mulher foi doente por causa de um espírito mau, ele já definiu os dois mundos espirituais, o mundo do bem e o mundo do mal. Ele também definiu que existe no mundo maligno entidades, espíritos que criam enfermidade. É importante saber que essa mulher era judia, religiosa. Ela não era o que nós chamamos de crente. Ela ainda não aceitara Jesus como seu único Salvador, mas ela estava debaixo da primeira aliança e todas as promessas que Deus fez através de Moisés ao povo de Israel. Israelita. Uma tradução diz que ela era filha de Abraão. Não descendente, mas filha de Abraão. Uma pessoa envolvida, evidentemente, na vida da sinagoga. Uma pessoa que entrava e saía para ouvir o melhor até então da palavra de Deus. E ainda assim,
Durante esse tempo todo, a sua doença foi provocada por um espírito mau. Há espírito bom, o Espírito Santo de Deus, que paira sobre este lugar quando eu prego a palavra, que paira sobre um casal quando ora um pelo outro, que paira sobre qualquer grupo de oração quando sentado ou de joelho dobrado, esse grupo eleva o seu coração para Deus. Esse Espírito Santo constrói, o espírito maligno destrói. E essa mulher religiosa foi vítima durante 18 longos anos por um espírito mau. Agora eu tenho que fazer a ressalva muito forte. Há pessoas expulsando demônios de caspa e unha encravada. Há cada sorte de bobagem sendo expulsando demônio de fumo, demônio de bebedeira. Bebedeira não é demônio. Bebedeira é uma obra da carne. É impossível definir exatamente hoje, com clareza, qual é a fonte exata da doença de qualquer pessoa, mas saiba desde já que nem todas as doenças são provenientes da atividade de espíritos malignos. Que ninguém viva debaixo desta condenação. Eu tenho um espírito maligno. Eu tenho uma doença crônica, ipso facto eu tenho um demônio. Absurdo. Absurdo. Há pessoas que vivem debaixo de uma condenação provocada por pastores ignorantes, por garotos que estão em púlpitos definindo a situação de pessoas vitimadas pelas circunstâncias da vida que nada tem a ver com demônio. Em certas igrejas é mais falado sobre demônio do que sobre Deus. É uma desgraça, é uma apelação e é um pecado condenar quem não está nesta situação a uma psicose o resto da sua vida, a pessoas enlouquecendo por causa destas acusações falsas e injustas. E eu sou taxativamente contra. Então que fique aqui bem claro que nem todas as pessoas que vêm para receber oração são vítimas diretas de uma ofensiva satânica. Mas eu volto a isto quando Jesus faz a sua segunda declaração, porque a definição foi precisa. Jesus disse, e eu vou citar novamente, uma mulher que estava doente havia 18 anos por causa de um espírito mau. Jesus chamou a mulher e disse, mulher, você está curada. Colocou a sua mão nela e ela se endireitou e começou a louvar a Deus. Que é sempre, que deverá ser sempre a reação. A louvação, o agradecimento é tão somente para Deus, razão pela qual, sabendo desta honra de doutorado já há 6 meses, que eu fui avisado que isto foi submetido aos regentes da universidade, eu disse, eu não vou aceitar. Durante meses eu relutei contra esta honra desmerecida. Depois eu disse, não, eu não tenho o direito de recusar.
seria uma negação daquilo que o Espírito Santo fez através da minha vida. Eu iria ofender colegas meus com os quais eu tenho trabalhado durante 40 anos só por causa de um exagero de humildade. Mas toda honra e toda glória a Ele, pelo que foi feito, pelo que está sendo feito e pelo que há de ser feito ainda até eu embarcar. Pois bem, ela começou a louvar a Deus. O sacerdote da sinagoga disse, e ele ficou zangado. Ele disse que há 6 dias para trabalhar. Então venha durante esses 6 dias, mas no dia reservado para assuntos espirituais, ninguém deve trabalhar. E ele estava condenando Jesus pelo trabalho de colocar a sua mão na cabeça da mulher. A sua tradição religiosa era muito mais importante do que a cura daquela mulher. Não se entende muito a intransigência teológica, o coração duro de muitos os que se chamam cristãos face a esta onda de cura divina que está acontecendo. Eu me lembro, há muitos anos atrás, no auditório da ABI, curando muita gente através do poder de Deus, eu fui chamado de um dos púlpitos mais destacados entre os evangélicos aqui, do maior macumbeiro do Brasil. Um doutor que falava 11 idiomas, educado em hebraico e grego, conhecedor das Escrituras, negou taxativamente a possibilidade de alguém ser curado hoje pela fé. Ignorante, analfabeto espiritualmente, mas erudito, poeta inclusive. Colega dele, para não ficar atrás, no domingo seguinte, da mesma denominação, mas de outro púlpito, muito pertinho daqui, disse que eu era o maior falso profeta que jamais chegara para o Brasil. Estava curando enfermos através do nome de Jesus Cristo. Este quadro está mudando, meus irmãos. Eu louvo a Deus que antes de morrer, um desses grandes homens me chamou para o seu apartamento e pediu oração para que Deus o curasse. Eu visitei em 2 oportunidades, choramos juntos, pedimos-nos desculpas um ao outro e foi uma festança de choradeira. Mas a situação está mudando. Porque os dons carismáticos na Igreja Católica, na Igreja Anglicana e nas demais igrejas, desde a ortodoxa até a igreja mais recém-nascida, está começando a reconhecer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e que Ele cura de toda sorte de doença e enfermidade. Esse sacerdote representou evidentemente uma onda de reclamações, porque quando Jesus respondeu, ele respondeu genericamente e não pessoalmente. Ele disse hipócritas no plural. O sacerdote reclamou e Deus olhou para ele e disse hipócritas. A casta toda dos sacerdotes estava contra a cura, a libertação daquela mulher, aquela filha de Abraão. E quando Jesus deu a sua réplica, palavra muito em voga hoje em dia, não é? Quando ele deu a sua réplica, ele disse: e agora? Está aqui uma descendente de Abraão que Satanás prendeu durante 18 anos. Eu quero que você fixe na sua mente a palavra prendeu. Essa mulher não foi endemoniada,
ela não estava cheia do espírito mau, ela era religiosa. Mas ela foi do lado de fora para dentro e não de dentro para fora. Ela estava oprimida, presa por Satanás. Duas coisas importantes aqui para notar, e eu estou dando quase que uma aula hoje e não uma mensagem. Veja a ligação entre Satanás e o espírito mau. Satanás era a causa primeira da doença dela. O agente da sua enfermidade foi um espírito, um demônio, espírito mau. Eu estou usando palavras bíblicas. Não me acuse de medieval. Eu estou usando as definições que Jesus deu ao assunto. Então, quando Jesus disse que foi Satanás, não foi pessoalmente a pessoa única de Satanás, que era uma entidade lançada do céu por causa do seu orgulho. Foi o espírito mandado por Satanás que prendeu. Pergunto eu, espírito pode prender a pessoa? Pode. Espírito maligno pode prender um crente? Pode. Espírito maligno pode causar males na vida de um crente? Pode. Pode possuir? Eu não acredito. A não ser uma evidência ao contrário que eu não vi em mais de 35 anos de ministério. Mas as pessoas presas por Satanás são inúmeras. Porque esse negócio de prender não é dominar dia e noite ao ponto da pessoa não ter mais vontade, não poder mais fazer mais nada, assim como muitas pessoas que entram nos terreiros têm a sua vida alterada de tal forma que algumas delas não saem nunca desta condição de dominação. E quando uma pessoa que aqui está esta manhã andou num asilo de loucos, numa certa cidade, ela descobriu que parte dos internados era endemoniado totalmente. Pessoas que não podiam se liberar da influência maléfica dos espíritos malignos. Mas isto é outra coisa, é outros 500, não tem nada a ver com a nossa narrativa. Nossa narrativa fala de uma pessoa influenciada por fora, presa por fora. Como? De que maneira, bispo? Eu vou explicar as 3 áreas em que uma pessoa crente, temente a Deus, pode ser influenciada e presa pelo inimigo. Há pessoas que cometem pecados, que não vivem em pecados, mas qualquer pessoa pecaminosa, quer seja crente ou não. E o apóstolo Tiago disse: se nós afirmamos que não temos pecado, somos mentirosos. Esses pecados têm só uma origem, e não na sua carne, não nos seus instintos, não da sua formação, assim como esta coisa que eu tenho sobre domingo. Isto vem da fonte do mal. Há pessoas que não saem de uma vida mental violenta, de uma festança carnal no seu íntimo. Estas pessoas são presas por Satanás e precisam de uma libertação.
Estas pessoas são influenciadíssimas. Influenciadíssimas por espíritos maus que vão e que atacam e que às vezes derrubam e muitas vezes mantêm preso o homem ou presa a mulher, que não podem se libertar desses pensamentos que viram depois atos esporádicos de pecado. Jesus quer libertar estas pessoas todas. E só Jesus pode. Não há força de vontade, não há desejo de melhorar a sua vida, não há qualquer influência que sai de dentro dessa pessoa, quer seja você ou outra pessoa. Eu não quero dirigir esta palavra a vocês para não condenar a todos, mas a pessoa que vive uma vida desonesta de qualquer forma está presa por Satanás, presa por espíritos maus, e precisa de uma libertação pelo nome e pelo poder de Jesus Cristo. Razão pela qual Deus deu para os seus servos autoridade para perdoar pecados. Nós protestantes abominamos esta ideia, e eu nunca ouvi falar esta declaração de um púlpito evangélico. Jesus disse para os seus discípulos que podem reter ou perdoar pecados. Sabe como? Liberar o povo da influência dos espíritos maus e deixar solta a pessoa para viver de acordo com a vontade de Deus. Há pessoas que frequentam todos os domingos a este culto que são presos por Satanás. Presos no seu íntimo, presos na sua consciência, presos na sua mente, presos nos seus hábitos, presos nos seus vícios por causa de uma influência maligna. E você precisa não de expulsão de demônios, mas quebrar a influência demoníaca sobre a sua vida. Eu não vou exagerar. Eu estou querendo andar numa linha bem sensível aqui esta manhã, para não condenar ou ofender, mas para alertar. Quem sabe então entende, e quem entende sabe que o seu caso é ou não é, e o Espírito Santo vai confirmar esta palavra no seu coração. Mas saiba disto: se você é uma dessas pessoas que, se não viver em pecado, comete pecado sem querer, a influência é demoníaca sobre a sua vida. Segundo, Satanás oprime por medo. Meninas, a última vez que vocês vão sair, já fizeram tudo o necessário? Fiquem quietas até o final deste culto. Satanás oprime com medo. Insegurança, fobias, 1000. Há pessoas nervosas. Há uma pessoa nesta igreja que nós conhecemos, que vive debaixo de uma condenação do seu passado. Todos os pastores dos últimos 10 anos trabalhamos com essa mulher. Esta senhora casada, digna, que envelheceu 40 anos em 10 anos, por causa de ficar presa a uma ideia completamente errada, antibíblica, e com medo, e nervosismo, e insegurança, e fobia. Phobos é uma das palavras gregas que descreve medo. E estas fobias todas podem acabar, porque a origem de qualquer coisa que limita a sua vida, da sua
expressão abundante da sua função normal, não vem de Deus. Eu sou muito radical neste particular. As influências boas não produzem consequências más. Satanás está vivo nesta terra do Brasil e os demônios estão atrás das pessoas. Eu não vivo olhando para trás, porque maior é aquele que está em mim, mas eu reconheço em mim as sementes e as influências do inimigo. Eu reconheço que certos modos de pensar eu tinha que quase que martirizar para aceitar o doutorado, para não me exacerbar no meu orgulho. Porque, ora, será uma festança? Billy Graham aceitou o mesmo grau de doutorado de divindade desta mesma universidade, e as pessoas honradas formam quem é quem do mundo evangélico, e agora eu, que cresceu ao lado de estrada de ferro no Canadá, pobrezinho desde o berço, que não tem nada para se recomendar, é difícil lutar contra os seus instintos mais naturais. Agora eu sou o apóstolo do Brasil e eu não mereço nada. Eu tenho que matar esta cobra para entrar lá com a humildade suficiente para dar a honra e glória a Deus, como essa mulher curada começou a louvar a Jesus. Esta segunda influência é medo e nervosismo, que em si produz doenças 1000. Porque a terceira categoria óbvia, por causa do texto, é que doenças podem ser causadas também pela influência de Satanás. Então, nós temos estas 3 áreas críticas para o crente. Eu não estou falando a um grupo de tarados, desculpe a palavra pesada. Eu não estou conversando com uma assembleia de jogadores do bicho. Eu estou falando com o povo de Deus esta manhã e dizendo que há pessoas honestas, sinceras e religiosas e espirituais que caem vítimas de Satanás, às vezes sem querer, às vezes com o seu consentimento, às vezes gostando, às vezes pedindo desculpas do Papai do Céu porque não é domingo e domingo eu faço a tua vontade, mas hoje é meu. Hoje o dia é meu. Hoje eu estou de férias da minha espiritualidade. Não. Hoje você vai ceder à voz do demônio. Hoje você vai cair vítima de Satanás. A solução é única: reprimir o Espírito em o nome de Jesus. Assim como a luz expulsa as trevas, assim como o amor expulsa o medo, porque no amor perfeito não existe medo, também Jesus expulsa e termina com qualquer influência maligna em sua vida. Portanto, o que eu estou pedindo esta manhã? Eu estou pedindo uma entrega total à soberania de Jesus Cristo sobre a sua vida. Porque a cura total começa, continua e conclui quando uma vida encontra e aceita Jesus Cristo como o Rei da sua vida.
o único rei. Senão, boa sorte, porque você vai morrer preso por Satanás. Eu sei que haverá pessoas saindo daqui dizendo: poxa, eu não acredito que as minhas saidinhas nada tem algo a ver com o demônio. É apenas a minha carne que exige e Papai do Céu me entende. Papai do Céu entende você melhor do que você pode imaginar. Ao ponto de dizer para você hoje, em português claro, deste púlpito: saia daquela situação antes de morrer no seu pecado. Antes de morrer nos seus hábitos que não coincidem com nem a vontade de Deus, nem a sua própria vontade. Porque se não estou completamente errado, não há uma pessoa, uma vez esclarecida pelo Espírito Santo, que queira pecar. Luta, chora, promete, faz votos e sempre volta. Por quê? Por fraqueza criada por espíritos maus que querem manter a vida do pecador presa. Esta manhã eu vou repreender em sua vida, se você quiser. E haverá curas aqui esta manhã. Haverá curas espirituais, muitas curas emocionais, porque a verdade liberta. Mas não é apenas ouvir a verdade. O homem insensato, o tolo das duas casas criadas, no final do Sermão do Monte, o primeiro homem ouviu e não praticou a palavra. O segundo ouviu e praticou. E quando veio a tempestade, a casa dele não desabou. Esta manhã eu não vou perguntar, porque eu não estou aqui para provar nada, nem para envergonhar ninguém. Sabemos quem somos, porque o Espírito Santo nos apresentou esta manhã um espelho. E alguns vão olhar no espelho e ver a moça mais bonita na face da terra, como diz aquela lenda. Outras pessoas vão ver uma pessoa defeituosa, mas de coração você quer servir a Deus, você quer andar de maneira reta perante Ele, não quer que influência demoníaca nenhuma faça parte da sua personalidade, dos seus nervos, nem da sua carne. É uma das mensagens mais solenes que jamais preguei. Mensagem que levou um banho de oração desde terça-feira, quando eu coloquei tinta no papel para fazer o resumo. Mensagem que poderá fazer a diferença entre a sua morte e a sua vida, entre a sua desgraça ou a vitória, entre o sofrimento constante e a libertação agora. Não vamos fechar os olhos, não vamos nos esconder de ninguém esta manhã. Eu repreendo em o nome de Jesus Cristo a pessoa de Satanás e as obras demoníacas sobre a vida de todas as pessoas neste lugar. Eu exijo que Ele tire as suas mãos
das nossas mentes, das nossas emoções, dos nossos espíritos e dos nossos corpos. Eu declaro a vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário e na hora da tentação de Jesus Cristo, quando Ele acabou com o poder de Satanás sobre a sua vida. Eu declaro que quem está nele está livre das influências demoníacas. Quem está em Cristo vive num outro mundo, onde Satanás não pode entrar. Que os poderes demoníacos tão comuns e tão frequentes aqui no Brasil não podem entrar em sua casa, não podem entrar em sua carne, não podem entrar nesta comunidade. Eu repreendo em o nome de Jesus Cristo qualquer e todas as atividades demoníacas sobre as pessoas que aqui se encontram e sobre as pessoas que nós representamos, porque representamos um número muito maior e nós podemos, através desta declaração, estender a influência do poder de Jesus Cristo sobre estas outras pessoas, pelas quais nós estamos suplicando e orando durante estes dias. Demônio, tire a sua mão. Satanás, você está derrotado. Você não pode contra estas pessoas. Você não pode contra esta igreja. Você não pode contra as nossas famílias. Você não pode contra estes casais. Você não pode contra o indivíduo. Você não pode contra a igreja vitoriosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em o nome de Jesus Cristo, eu declaro a vitória. Eu declaro a vitória. Eu aceito a vitória sobre a minha própria vida. Em primeiro lugar, eu afasto todas as influências do inimigo da minha vida e eu me declaro livre em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para você que deseja entrar neste momento de cura, de libertação, seja curado do seu medo, das suas fobias, do seu nervosismo, das suas enfermidades, do seu pecado, seja perdoado em o santo nome do Senhor Jesus Cristo, que ganhou para nós esta vitória, que eu declaro nesta hora em o nome do Senhor. Vamos usar alguns minutos para refletir sobre aquilo que acabamos de ouvir e fazer. Vamos pensar. Vamos louvar a Deus. Vamos agradecer a Ele. Vamos fazer a oração pessoal agora, de entrega, de dedicação. Só Deus sabe o que está passando aqui esta manhã, o valor deste momento, a necessidade dele. Oh Deus, obrigado pela palavra que liberta, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Jesus, pela providência divina, pela possibilidade de andar livres de todas as influências do mal, influenciados, isto sim, pela presença. O Kalababasikiai Shalamalababaranda Lavaranda Hindra Sikrianda la Bastara Manabara Hosaranda la Basikia Hindra Sikrianda Mastra Ondara Basikrianda Hindra Barabarianda O Shalabarianda. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor,
pela tua paciência, pela tua glória que enche este lugar, pelos anjos do Senhor que acampam ao nosso redor. Perdoa-nos dos nossos pecados e liberta-nos do mal, em o nome santo de Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos ficar de pé.